Olá, eu sou Patrícia Lordelo, eu sou fisioterapeuta. Tenho o prazer de hoje estar aqui conversando com a querida Juliana Lerte. Eu vou deixar ela se apresentar e depois a gente volta a falar sobre o que nós vamos conversar hoje. Oi, gente, eu sou Juliana Leste, sou de Fortaleza e sou fisioterapeuta amiga da Paty há muitos anos. Só de fisioterapia eu tenho 25 anos, mas eu acho que de amizade deve ter uns 20, com certeza. Com certeza. E assim, é uma alegria estar aqui, ter sido assim, quase que abduzida, chegamos na palavra certa, né? Abduzida, né? Para esse podcast e vai ser uma alegria estar com vocês. Eu, como já disse, sou de Fortaleza, tenho duas clínicas lá, coordeno uma pós-graduação, né? Tenho um curso de extensão que é voltado mais para uma mentoria profissional e gosto muito de estar, né, em atendimento com minhas pacientes ali, que a gente vai se renovando, trazendo, né, novas ideias, mas ao mesmo tempo com um pezinho no empreendedorismo, que a gente também tem isso em comum, né, Paty? Isso, na gestão. E é importante que a gente converse e traga aqui para quem nos ouve agora que isso é um outro ramo da fisioterapia, que precisamos estar, Ju, de verdade, habilitadas, né, a adquirir essa competência. Nós duas aprendemos muito isso na raça, né, eu acho que temos a ousadia de iniciar várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quem tem a ousadia também paga o preço por isso. Mas tudo tem o lado bom e o lado ruim, né, Sim. amiga? E aí, nós conversarmos hoje sobre isso é um grande prazer, principalmente porque estamos hoje, né, depois da certificação do SEBAS, temos pensado muito em expandir esses horizontes do IPL. E há mais ou menos uns 2 anos, acho que a Juliana esteve aqui conosco, a Julie, né, que é minha amiga querida, esteve aqui e nós conversamos sobre isso. Eu falei, Ju, por que você não pensa em levar esse atendimento? Hoje ela tem os 3 nichos, né, na vida privada dela, na vida, quer dizer, na vida de assistência dos 3 nichos, né? Um público um pouco mais elitizado, um público que é um público mais acessível, e que tal esse público SUS? Porque é muito semelhante ao que nós fazemos aqui hoje. Hoje nós temos o público, né, privado, que é aquele, digamos, o conceito classe A, nós temos o público que é um público de convênio, que paga um preço um pouco, né, diferenciado, e temos o público do SUS, que eu não posso negar que é o que mais me encanta, que é o que mais me apaixona, apesar de ser o que a gente consegue trabalhar mais, ser menos remunerado, mas tudo é viável, né? E eu acho que é muito mais do que apenas o atendimento, é a gente levar algo de diferente. E eu estava aqui agora a fazer um convite, ela nem sabe disso, mas a gente começar a pensar mesmo em expandir esses horizontes para lá, porque é uma possibilidade, Ju, né? Ouvindo sua fala de estar nessa assistência no empreendedorismo, e a nossa busca é mesmo conseguir que mais pessoas possam ter essa assistência pelo SUS. Me diga o que é que você pensa sobre isso, minha amiga, Eu né? acho que o SUS ele é realmente um sonho, né, que muitos países não têm. A gente considera, né, que países mais desenvolvidos que o Brasil podem ter uma assistência à saúde, né, melhor do que a da gente, mas não com a universalidade que o SUS tem. Então isso é super importante a gente ressaltar. Com certeza, no Ceará a gente tem uma expressão que a gente diz assim: "É só dizer bora que eu boro", certo? Então assim, estamos lá. Mas arregaçar as mangas não é para qualquer um, né? Eu acho que encarar a parte boa e a parte ruim, o ônus e o bônus, né, de empreender é isso mesmo. Mas a gente sabe onde a gente está pisando, com planejamento, com tudo isso.
E, de fato, o SUS, eu acho que há uma vastidão, né, de pacientes e de possibilidades de intervenção, inclusive como sendo um nicho também para o ensino, Sim, porque é é o uma que eu acho. população super carente, né, que precisa do atendimento, não tem acesso a plano de saúde, não tem acesso, né, ao serviço privado, e os novos profissionais, né, que estão ingressando na carreira, antes eles não tinham essa possibilidade também, porque todas as portas eram fechadas e agora há essa comunicação, né. É, e você trouxe um ponto que tem mudado o perfil do paciente do SUS. Como hoje nós temos, o IPL, ele funciona com 100% SUS, mas é uma clínica que hoje tem atendido em média 2.000 pacientes mês, e é um número muito grande. Mas o que eu estou trazendo dessa mudança de perfil é que depois da pandemia, praticamente 30 a 40% das pessoas que tinham planos de saúde deixaram de ter a capacidade de pagamento para isso e perderam seus planos de saúde. Ou porque perderam o emprego, ou porque perderam mesmo a capacidade de, né, fomentar esse plano particular, né? E o SUS ele precisa ser para todos, e eu digo que não é aquele SUS que tem que ser só para a população de baixa renda ou que tem a população que é carente. Essa é a mais necessária, mas todos nós somos usuários do SUS, porque esse é a visão do SUS, né? Esse é o princípio do SUS. Acho que em muitos momentos aqui, né, na gestão dessa política com o SUS, algo foi se perdendo, mas eu acho que cada vez mais tem mudado. E o IPL, de verdade, modéstia à parte aqui, a gente tem um atendimento que é de excelência, que é de extremamente conforto, 100% SUS. Isso que Julie traz, porque é uma questão de planejamento mesmo, porque até essa beneficência, né, precisa sustentar. Então, tem muitos procedimentos que o SUS não paga. Por exemplo, hoje nós não temos o atendimento da fotobiomodulação em nenhuma das áreas, custeado pelo nosso SUS. Uhum. Apesar de no IPL a gente né, proporcionar isso aos nossos pacientes, digamos assim, mas é de uma forma totalmente beneficente, né? Porque ainda tem essa. É bom só esclarecer isso, porque eu acho que esse terceiro setor é um outro mundo, tá, Ju? Que é o terceiro setor, é o beneficente, né? Que a gente chama das associações, que é o que o IPL é. Então, é um mundo que nós somos contratualizados pelo ente público e essa verba vem do governo, ou seja na esfera estadual, federal ou municipal, vem do governo. Porém, tem muitas dificuldades em cobrar isso. Então, a fotobiomodulação a gente não conseguiu ainda implementar no nosso serviço. Então, nós fazemos totalmente beneficente, ou seja, nada é remunerado para os pacientes que utilizam essa fotobiomodulação no IPL. Então, outra coisa que a gente tem feito e que né, não se sabe como ainda trans, eh, ultrapassar essas barreiras do IPL é de levar o atendimento, por exemplo, de prolapsos. Prolapso nós tratamos com os pressários e é o SUS que está pagando, só que Uhum. nós conseguimos um credenciamento de uma forma que foi uma luta. Nós apresentamos um projeto e foi abraçado no momento pela Secretaria de Saúde do município, mas hoje a gente só pode atender, por exemplo, ao município de Salvador, porque não fomos ainda contratualizados em Entendi. outras locais. Ou seja, se chegar uma pessoa de Lauro de Freitas, que é A da nossa, periferia, né. né, na verdade, a Grande Salvador, Aham. né, uma outra cidade da Grande Salvador, a gente não pode atender porque não é o cartão SUS de Salvador. Entendi. Então, esse é um grande desafio, mas, como você bem disse, levar, arregaçar as mangas é conosco mesmo. É. Então, a gente vai pensar numa estratégia, mas me diga, né?
assim, se você imaginava, inclusive, sobre esse terceiro setor, minha amiga, que é um grande Não, desafio. ainda não, mas os planos de Deus são perfeitos e eu confio Acredito, neles. também acredito, cada dia mais que eles são perfeitos mesmo. E Juliana, além de ser uma grande amiga, sempre foi uma luz em vários momentos da minha vida, em momentos desafiadores. Juliana sempre esteve presente, né? Coincidentemente, parecia que esse anjo caía nesses momentos bem desafiadores. E coincidentemente, né? Porque eu brinco dizendo, coincidência, na verdade, é quando Deus quer assinar no anonimato, que não é coincidência, né? É Deus operando. E hoje você cai aqui, porque estamos. Ela nem É. sabia que ela vinha conversar conosco hoje. Ela me ligou, Paty, eu tô indo. Eu disse, vem, minha amiga. E aí, quando ela chegou aqui, eu falei, agora nós vamos conversar lá na nossa sala de podcast. É, Então é isso. Me com conte o que certeza. é que você pensa sobre isso, como é que você tem feito, inclusive, porque eu sei que no plano de saúde também não cobre, né, Isso, esses isso. Eu recursos. acho o seguinte, é uma crítica sempre que eu tenho aos profissionais, aos FISs, né, que querem atender pelo plano, até também para ganhar um know-how, né, de como que funciona, como que roda, como é que você consegue fazer aquele paciente, né, ter resultado. E às vezes o plano é uma forma mais fácil de você captar esse paciente, né, e de você ir pegando a prática para depois, é o que eu percebo, pelo menos em Fortaleza, que esses profissionais depois vão migrando para atender menos plano, né, e ter a sua clientela de pacientes particulares. Mas às vezes eles não sabem fazer essa transição de uma maneira mais assertiva, né? Aí é que eu também entro com a questão da mentoria que eu já falei. Mas aí o que que eu digo? Que às vezes é um tiro no pé. É você, porque o plano não contempla, né, todos os equipamentos que a gente tem, as técnicas que a gente tem, os procedimentos todos, né? Daí ele se limita a fazer uma coisa tão básica que o paciente, né, às vezes Não chega evolui. ao meu consultório, por exemplo, né, que é privado, e aí diz: "Ah, eu já fiz até fisioterapia pelo plano, mas não funcionou". Uhum. Então, assim, a pessoa podia só ter generalizado e dito: "Eu já fiz fisioterapia pélvica e não funcionou, nem vou procurar a Juliana", né. É, Mas me procurou, então algo deve ter de diferente aí. Então a gente não pode usar uma estratégia, né, que o paciente tem esse acesso, né, pelo plano de saúde, para tratar mais ou menos e ele não ter esse resultado tão esperado. concordo. Como talvez a gente aproveitar o que o plano cobre e oferecer para o paciente outras técnicas, né, outros procedimentos que, obviamente, se ele pagar, ele vai conseguir e o resultado dele vai ser, né, mais rápido, o resultado vai ser mais eficiente e a gente lembrar sempre, né, que o paciente vai ter direito a essa nota fiscal, que isso é o que eu bato muito, né? É, E assim o paciente também resolve eh, ficar lhe escolher como profissional, porque ele vê que você é ético, vê que depois ele vai poder ter esse reembolso no imposto de renda. Então, é toda uma isso. explicação que envolve o atendimento, né? Hoje em dia, os pacientes não são como há 25 anos atrás, que a gente, né, só chegava e pronto, entrava, saía e acabou, né? Recentemente, eu tive até tô com uma paciente de 90 anos, ela é muito engraçada. E ela falou duas coisas para mim que aliás, ela e uma outra, né, não tem 90 anos, mas foram, assim, mais ou menos na mesma semana eu Uhum. escutei essas 2 falas, né. Então a de 90 anos ela não vai a médico. E aí eu digo: "Mas a senhora não vai a médico, a senhora veio à fisioterapia". "É, a fisioterapia eu vim, mas eu não quero para médico". Então eu digo: "Então eu estou me sentindo honrada, né, de recebê-la aqui Pelo no consultório e consultório. tal, tal, tal". É um paciente de incontinência. A outra que no meio da avaliação e orientações que eu já vou dando, né, explicações do porquê que o paciente funciona daquele jeito, ela dizendo assim: "Nossa, você podia ser até médica, né". Então, assim, são pontos, né, que muito é do desconhecimento da nossa Sim. profissão, né, de que maneira a gente pode estar, né,
chegando a esse paciente e atendendo, né, de uma maneira bem mais, assim, direcionada que há alguns anos atrás a gente Sim. não tinha, né. Julie, essa sua fala, para mim, é extremamente importante, porque, assim, retoma alguns pontos importantes. Vou ver se eu consigo aqui, lembrar de todos que eu fui capturando aí nessa sua fala. Isso é uma grande verdade, né? Ainda a sociedade acredita que um profissional da maior capacidade é o médico. E é importante que a gente tenha uma diferenciação para isso. Eu trabalho com a equipe multidisciplinar desde sempre, né? Acho que desde que eu me formei, eu entrei em um grupo que era uma equipe multidisciplinar, onde nós tínhamos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, e desde então vivo este mundo. Então, temos pouco tempo de formada, né, amiga? 25 anos só. Mas, na verdade, assim, uma estrutura que eu venho vivenciando e que não é a realidade de todo mundo. Entretanto, pensar que existe uma hierarquia, isso faz com que exista uma diferença no atendimento, porque na verdade não existe uma hierarquia, existem mãos dadas para que o nosso paciente esteja no centro e cada um com sua expertise. Então, ouvir às vezes que uma profissional não vai no médico, isso também não é bom, né? E aí a gente fica tentando entender onde é que está esse delay aí que fez com que ela desacreditasse nesse profissional. Mas eu acho que a gente precisa lembrar que o papel do profissional ele é importante, mas olhando todos para um único ponto, cada um do seu ponto de vista, Sim, mas todos olhando para o paciente. concordo. A gente tem aqui no IPL essa, né, essa Uhum. dinâmica, inclusive, que ainda não consegui montar na minha parte privada, né, mas é meu sonho, meu grande desejo, que é ter a equipe multidisciplinar agindo, avaliando de uma forma totalmente interdisciplinar. Como é isso? Às vezes temos 6 profissionais diferentes, ou seja, diferentes de áreas. Então, às vezes a gente tem o urologista, o ginecologista, o radiologista, o fisioterapeuta, o psicólogo e o enfermeiro na sala avaliando aquela paciente ou aquele paciente, e cada um com seu olhar, dando a sua Uhum. contribuição. E aí a gente encontra um paciente que sai, às vezes, com uma resposta muito melhor e que ouço, inclusive, de colegas, né, médicos, por exemplo, Patrícia, eu nunca tinha pensado em avaliar dessa forma, né? Eu nunca tinha pensado em ter esse olhar, porque eles não foram formados para ser o olhar É, funcional. e eu acho que quando a gente tem um paciente, a gente sempre aprende com esse paciente, Sim, né? Porque nenhum paciente é igual ao outro. A nossa digital é diferente, então o corpo inteiro é diferente, né? E assim a gente consegue, a cada paciente que a gente recebe, né? Se a gente não correr o risco, né, de cair no piloto automático, é, a gente vai aprender com cada um uma estratégia diferente. Quando a gente, inclusive, tem profissionais de diferentes áreas nesse mesmo ambiente, como eu tive aqui há 2 anos atrás, eu tive, né, há alguns dias aqui no IPL fazendo essa imersão, eu percebi isso, né, esses olhares diferentes para a mesma paciente e como a paciente sai satisfeita. sim. Esse é o ponto principal, né? É Uhum. o nosso fazer o benefício para o paciente que ele tenha É. satisfação. Então, essa é uma grande, né, questão. Eu acho que a gente está, né, caminho. Eu brinco dizendo que todos nós, e aí você, né, inclusive dando essas mentorias, você trazendo esse olhar para que esse profissional empreenda de alguma forma, eh, tudo isso que nós fazemos, eu digo que, assim, parece que nós estamos no meio de uma queimada, no meio de uma floresta totalmente em chamas, e eu vejo o leão correndo, eu vejo o elefante correndo, e nós, que somos beija-flores, levamos, apenas uma gotinha, mas jogamos lá. Então, nós fazemos, sim,
a nossa parte. Então, eu fico muito feliz, né, de que temos esse olhar. Eh, Quer falar mais alguma coisa, amiga, sobre isso? Eu acho que a gente já conversou. Eu vou me perdendo no tempo, sempre que eu estou com alguém muito querida, e Juliana, além de ser uma excelente profissional, é sempre muito bom estar, É. né, perto Eu acho dessa assim, um pessoa. ponto importante de estar perto da Paty também, né, e a gente se fala, eh, algumas outras vezes, né, assim, Constantemente. dúvidas, né, e faz parte também da veia de pesquisa, né. Pesquisa. Então, assim, a inovação, né, que faz parte também do IPL, mas vamos chamar assim da Patrícia, né, a essência da Patrícia eu acho que é inovação, pesquisa, né, tá ali, eh vivendo uma coisa, mas a cabeça já captou, assim, algo além. E a respeito, né, dos equipamentos, né, das estratégias terapêuticas que a gente vai conseguindo, desenvolver com equipamentos que nasceram aqui, né. É, Então, no caso, especificamente o LED, né, que tem gente que quando olha para mim diz: "Nossa, mas é um equipamento caro, né". Eu digo: "Gente, ó, quando você usa todos os dias do seu atendimento, ele não se torna mais caro, contrário. né, e ele vai acelerar a recuperação da tua paciente". Então, quando você começa a associar protocolos, equipamentos e tudo mais, né, claro que um profissional que acabou de sair da faculdade, ele não vai ter essa habilidade, mas com o tempo é o que a gente quer que ele tenha, né. E isso daí é muito bom. E, assim, eu do meu ponto de vista, né, de Juliana, fisioterapeuta, quando estou ali com a paciente, eu explico isso, a paciente: "Ah, eu quero", né, "eu quero". E até um termozinho que saiu mês passado, né, num artigo que a gente sempre retrata a mulher no puerpério, né, a região genital dela, a gente explica o quê? É muito parecida com a mulher na menopausa. Só que a gente fala: "É muito parecida com", porque tem isso, isso e isso, mas a gente não tinha um termo específico para tratar essa mulher. E recentemente saiu no PubMed, né, sobre essa síndrome genitorinária da lactação. E aí você pensou: "Nossa, por que que ninguém deu um nome para isso, né?". Agora tem um nome, apesar de que ali eles colocam, né, no artigo que ele vai, poder ter havendo esse termo, né, vai poder ter um olhar mais específico para os profissionais que atendem assistência, né, Hum, e inclusive fazer algum tipo de investigação, né, de questionário mais direcionado para isso, só que do ponto de vista da fisioterapia, ela continuará sendo tratada da mesma maneira como a gente faz, né, com o LED, com a rádio, né, com é, porque nós não tratamos doenças, uhum, nós tratamos funcionalidade exato. e regeneramos e recuperamos e fazemos funcionar novamente. Então, essa eu acho que é assim o carro-chefe da fisioterapia. E assim, eu fico me perguntando se essa sua paciente não levou essa fala, né, de não ir para médico, mas ir para uma fisioterapeuta. Pode ser por isso, porque você está reabilitando a função. É, ela diz que é porque ela não gosta de procurar doença, então vai Ah, exatamente aí, né, ela não quer achar a doença, mas funcionalmente ela está desorganizada e ela sabe que a fisioterapia vai atuar ou nisso. seja, trazer função. Então, eu concordo plenamente, fico muito feliz e honrada de ouvir que, né, temos colaborado de uma forma, digamos, mais invasiva, né, na vida dos nossos profissionais fisioterapeutas, porque eu acho que é uma abertura de caminhos mesmo, trazer tecnologia, mas eu acho que precisa estar alinhado ao diagnóstico, né, da real necessidade. Não adianta eu ter uma Ferrari para andar, se eu não sei, para andar no final de semana que seja, ou até mesmo uma vez no mês, se eu não sei nem dirigir. Então, eu preciso estar habilitada e ter a competência para fazer um bom diagnóstico, para saber se é melhor eu ir andando ou ir com a Ferrari, né? Lógico que eu preciso ter o recurso financeiro Sim. também para comprar essa Ferrari. E isso que Julie traz é extremamente importante da gente, né, fazer contas, gente, assim, e aí está nessa capacidade que a gente tem da administração, né? Porque a gente vai às vezes dar o preço para um atendimento Uhum. ou um preço, né, valorar ao nosso atendimento
de acordo com o meu colega faz desse jeito. Quanto é mesmo que você cobra na sua Uhum. clínica? Quanto é... Gente, não dá para ser desse jeito, né? Como também não dá mais para a gente esperar que usar certos termos, às vezes, né, tem profissionais que não sabem passar essa mensagem de maneira adequada e dizem assim: é tanto, tá bom para você? Claro que o paciente ele vai querer ser atendido pelo SUS com tudo que ele tem direito do Lógico. privado, né? Mas o "tá bom para você" não é uma fala, né, que cabe ao profissional, como também a gente pensar se colocar também no lugar do paciente e pensar estratégias dentro aí volta para o empreendedorismo, né, de você alcançar o paciente que não tem como pagar imediatamente, de uma forma parcelada, né, Sim, de você adequar o cria custo, estratégias. da sua do seu consultório ou do seu atendimento a domicílio, né, de maneira a também cobrir os seus custos, né, Sim, porque não é que você atende a domicílio que você não tem que pensar no deslocamento, né, na gasolina, no estacionamento, né, na manutenção do seu carro ou se você vai, né, de outro tipo de transporte. Então é uma série de coisas que a gente não sai da faculdade aprendendo, não. tá. E eu acho que é aí que fica esse nicho entre a graduação, a pós-graduação, né, cursos de extensão que só focam em técnicas, né, em equipamentos, e Sim, a gente tentar orientar melhor o fisioterapeuta, né, ou início de carreira ou em transição de carreira, ou mesmo que já está ali, mas está meio perdido, né, não está conseguindo melhorar os seus resultados, né, ou o seu faturamento, porque ele não pensa estrategicamente. Então é. isso aí é uma das coisas que eu faço na mentoria também, né, dar esse direcionamento. Mas, é assim que eu acho que toda a fisioterapia vai para um outro nível quando a Sim, gente pensa nesse coletivo. com certeza. E como eu disse, né, quando a gente faz com que um melhore o atendimento, seja ele um início de carreira, seja um fisioterapeuta, seja um outro profissional, a gente está pensando em melhorar a vida do nosso paciente e, consequentemente, todos nós ganhamos. E isso é importante que a gente pense, né? Inclusive na hora de valorar isso, como você falou assim, não pensando, tá bom para você. Na verdade, eu me especializei, eu me Uhum, habilitei, eu tive a capacidade para isso e quanto é que eu vou cobrar por isso? É o que eu posso fazer. Você pode até, gente, se você em algum momento não tem um serviço público e dizer, eu vou estabelecer 10% da minha renda, né, de capacidade de trabalho para atender gratuitamente. Mas é óbvio que a gente precisa ter essa estruturação para oferecer, mas não dá. Ah, você pode pagar? Eles, todas as pessoas, gente, vão querer um desconto, mas assim, nós não estamos para jogo, nós estamos fazendo um atendimento totalmente especializado, com um investimento que é muito grande. Então, nós precisamos pensar nisso. E eu concordo, Ju, e super acho que o profissional tem que ter essa visão mesmo, independente se esteja em transição, se esteja iniciando, e até mesmo, vou lhe dizer, quem já está lá há muitos anos, que tem uma estratégia, né, que consegue fazer muito, mas às vezes não tem essa ideia. Então, às vezes está até se associando, não só a profissionais como a Júlia trouxe já a mentoria, mas assim, buscar a ajuda de um outro profissional. uhum, Às vezes é sim. necessário. Mas eu acho que essa é É. uma E se fala você extremamente e se importante. você não tem ainda a possibilidade de ter o seu próprio espaço, né, existem N formas de você começar de alguma maneira, Sim, né, atendendo no consultório de colega, né, sublocando, conversando com outros profissionais da área da saúde, sei lá, um médico, né, no caso específico da fisiopélvica, né, uma fazer uma uma parceria, parceria, né, talvez exato. usando esse termo, Uhum. né, com gineco, com uro, né, com obstetras, né, pensando mais na fisiopélvica, eu acho que é uma Uma possibilidade, estratégia. né, de você
iniciar, ao Uhum. invés de, como recentemente, né, uma pessoa me mandou uma mensagem no direct dizendo assim: "Ah, eu já estou para desistir da fisioterapia porque eu já mandei muitos currículos e não fui chamada", né, então essa pessoa está esperando dentro de casa, né. Pois é, Eu acho isso que não é sobre, né, é sobre ela, é sobre a forma forma como você uma das coisas que eu digo é que, assim, não existe sorte, existe capacidade junto com oportunidade. Então, isso para mim transforma-se, né, na junção da sorte, o nome essa palavra que muita gente diz assim: "Ah, Patrícia teve sorte, Juliana teve sorte", isso não é. Na não, acho que é mais verdade uma coragem, é né. não só coragem, mas é estar capacidade com, na verdade, a oportunidade. Então nós sabemos, de alguma forma, criar ou ter a oportunidade de, mas precisávamos estar com habilidade e competência para E tal. a adaptabilidade, né, Sim, porque há 25 anos, quando você saía da faculdade, você tinha um carimbo, é, um receituário, área, e se você era muito moderno, você tinha um folder, né, com exatamente. a foto sua, né, o cartão também, cartão físico, né. Então, à medida que a gente passou aí por essa era digital, tudo assim, ao mesmo tempo expandiu, se banalizou e existe mais concorrência. Onde é que a gente está para procurar esse paciente, para o paciente nos achar também, né. Então, se Exatamente. você só diz: "Ah, eu não quero saber disso", e eu sempre tive meu paciente chegando assim, ele vai continuar assim. Então você também tem que se mostrar de uma outra maneira, porque hoje em dia eu imagino vocês que estão assistindo a gente, vocês querem conhecer quem é o profissional que vai ministrar o curso, que vai, lhe atender, né, falar numa palestra, e Uhum. você vai aonde? Você Exatamente. vai na internet, nas redes sociais, né, para saber como é que essa pessoa fala, como é a abordagem dela. Ela é uma pessoa empática, né, ela é uma pessoa que lhe acolhe, ela é uma pessoa distante, então tudo isso faz parte também desse imaginário que a gente tem que pensar quando a gente vai atender um paciente. É. E aí, a gente até para finalizar um pouquinho essa nossa fala, que senão vamos passar aqui, né, o dia inteiro, 24 horas conversando sobre que temos assunto, mas foi inclusive uma das coisas que eu fiz, e aí eu dou a sugestão para vocês, quem é principalmente daqui de Salvador, porque eu criei esse espaço a partir de uma necessidade. Eu tinha os cursos, tinha não, eu tenho os cursos de, né, várias técnicas, várias coisas que nós temos oferecido na nossa plataforma, cursos que eram gravados e não só, né, a parte teórica, mas a prática também. E eu estava procurando um espaço para alugar e fazer, novas gravações, e sem conseguir. Aí eu disse: "Vou montar uma estrutura", e montamos, né, toda essa estrutura que hoje Belíssima, nós por temos. sinal. É, e totalmente equipada. Eu falei: "Não, vou começar a alugar". Então você que quer iniciar, que não tem aonde gravar algumas coisas, pode utilizar, porque esse foi feito para isso, para que a gente Uhum. pudesse alugar, e inclusive gerar, né, subsídio para que a gente mantenha outras coisas funcionando na nossa vida. Então é uma das coisas que eu digo sempre: "Ó, a gente pode reutilizar o que a gente já tem e criando estratégias". E isso que Julie traz, da gente se apresentar, começa a gravar vídeos, lógico, se você faz um investimento inicial, precisa também ser considerado qual é a minha capacidade de fazer esse investimento inicial, mas tem essa possibilidade aqui, gente, de vocês alugarem essa belíssima sala para que a gente possa utilizar. Eh, eu acho que a gente precisa finalizar, não só, como eu disse, se deixar, nós estaremos aqui falando o dia inteiro, né? E, nossa, essa atividade né, nos convida a voltar. E, Jolie, foi um grande prazer, minha amiga querida, minha amiga irmã, é como eu chamo sempre, Jolie, É. de minha amiga irmã, que a fisioterapia me deu. Eu tenho algumas amigas irmãs,
da fisioterapia, inclusive Juliana Leste é uma delas, amiga e irmã mesmo. Tenho um carinho, uma admiração que eu tenho certeza que é além disso aqui. Sim. Paty, muito obrigada, né, por esse convite em cima da hora. Eu pisei aqui e ela disse: "Você vai participar do podcast?" Eu digo: "É? Ok, ainda bem que eu lavei meu cabelo antes de sair de casa." Mas, Então, enfim, a gente, né, é uma satisfação muito grande, né, e é sempre uma alegria encontrar você e poder participar, né, desses projetos juntos. ok, até mais.